Vamos falar dos afogamentos, que estão entre as 10 principais causas mundiais de mortes de crianças e jovens de 1 a 24 anos. A gente vai reforçar como evitar esse tipo de acidente. A Maíra Guedes está aqui com a gente agora, traz os detalhes. E, Maíra, esses dados da OMS sobre afogamentos chamam a atenção, né? Muita atenção, viu, Neila? Chamam a atenção, ligam o alerta, mas é preciso que a gente mostre esses dados, divulgue esses números da Organização Mundial da Saúde para que a gente tenha a ideia da dimensão desses afogamentos e o tanto que eles preocupam. Você já adiantou aí que os afogamentos estão entre as 10 principais causas de mortes no mundo entre crianças e jovens de 1 a 24 anos. Nos últimos 10 anos, por ano, foram quase 250 mil pessoas que morreram afogadas, tá? Dentro desse universo, 82 mil vítimas eram crianças de 1 até 14 anos de idade. A gente teve aqui no Distrito Federal alguns casos que foram mencionados, afogamentos em piscinas, afogamentos em lagos, e a gente, para evitar esse tipo de incidência, a gente vai conversar agora com a enfermeira Lohana Moraes, ela que é do SAMU, também é instrutora. Lohana, obrigada pelas informações, são dados que chamam a atenção e afogamentos acontecem com mais frequência do que a gente imagina. Agora, um outro dado que chama a atenção é que a maioria desses casos poderia ter sido evitado, né? Sim, bom dia. Quando a gente fala em afogamento, antes de, inclusive, fazer qualquer instrução sobre como tirar o afogado dali, a gente fala sobre prevenção. Prevenção no afogamento, ela é fundamental, porque a gente sabe que 99% dos casos poderiam ser evitados. Você passou os dados, mas para ficar um pouquinho mais realista, a cada 90 minutos, no Brasil, um adulto morre afogado e a cada dia 3 crianças morrem afogadas e dessas 3 crianças são acidentes domésticos. Então a gente tem várias medidas aí de preventivas para poder evitar que a gente passe por esse problema aí, esses acidentes que com certeza a gente não queria estar passando por aquilo ali, né? E quais são as principais formas, então, para evitar essas situações? A melhor forma é evitar a autoconfiança. Então, dentro de casa, o que eu posso fazer para prevenir, né, que essas crianças não se afoguem? A gente começa com as piscinas, essa época de férias, né, muita gente entrando em piscina. Proteger realmente a piscina, pôr um cercadinho, um portão que dificulte essa criança entrar. Só aquela proteção em cima não é o suficiente. Criança vai entrar na piscina, ela precisa ter um adulto 100% com atenção para ela. E quando é 100% mesmo. Criança segura é criança que esteja ao alcance dos pais. A gente faz até uma sugestão, do mesmo jeito que tem o motorista da rodada, tem o pai da piscina. Quando for fazer reuniões com várias crianças, escala um pai para ficar só por conta das crianças. Porque além do afogamento mesmo de crianças, né, que não sabem nadar, a gente tem as quedas, que a criança bate a cabeça e já cai desacordada dentro da piscina. Temos acidentes por sucção, né, com as bombas de limpeza, o cabelo fica preso ali, a criança não consegue sair. Nós temos sugestões de quando for comprar as roupas para a criança. Não é à toa que a criança tem aquelas roupas fluorescentes, que justamente porque chama a atenção dentro da água. Então, dê preferência para comprar esse tipo de roupa para a criança. Porque você bate o olho e já vê que a criança está submersa ali na água. Em casa, ainda a gente tem as questões dos baldes, né? Balde cheio. A gente assim, atende muito paciente voltado com um acidente para balde, vaso sanitário. Então, se pegar aquela tampa do vaso sanitário que tem uma travinha ou manter as portas do banheiro fechado. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença e que 1 minuto de descuido é o suficiente para afogar essa criança. E uma quantidade pequena de água já é capaz também de afogar quando a gente fala, por exemplo, de bacia ou balde. Sim, a gente, para vocês terem noção, 50 ml de água já é o suficiente para afogar um paciente adulto. Então, você imagina aí. E o afogamento não é só aquele caso que você fique submerso na água. A gente tem imersão, por exemplo, um paciente idoso que vai tomar banho sozinho, que tem suas dificuldades, às vezes cai no banheiro, aquela água do chuveiro fica ali batendo no rosto do paciente, já é um afogamento. Ele se afoga por imersão. Então, assim, a gente tem 2 tipos de afogamento e a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Não só com crianças, com idosos, né, adultos. Às vezes, o adulto alcoolizado chega no banheiro, tá ali debaixo do chuveiro, né? Não tem nem condições. Então, ali a gente já tem que prestar atenção também.
E a gente falando muito de questões domésticas, piscina em casa, balde, bacia, mas aqui no DF a gente também tem o Lago Paranoá, que é um local onde as pessoas acabam se afogando. Tivemos o caso de um senhor de 60 anos, recentemente, né, agora no final de julho mesmo, que faleceu. Uma semana antes a gente teve um outro caso também de uma queda de embarcação e a pessoa se afogou. Quais são os cuidados? Aí a gente já fala de pessoas com um pouquinho mais de idade, adolescentes e adultos. E o álcool interfere bastante nisso, né? Com certeza. Prevenção é conhecer os seus limites. A gente não tem que ficar se desafiando. Eu dou conta de atravessar esse lago? Se você quiser atravessar, vai com algum suporte, alguém do seu lado, não se desafie. A gente pode ter uma cãibra durante nadar, esse nadador profissional, pode ter uma hipoglicemia, pode vir um galho, uma embarcação e bater na cabeça desse nadador, né? A gente tem ali embarcações passando, as pessoas fazendo esporte, temos o uso abusivo de álcool, de drogas, que assim... tira o reflexo de quem está ali dirigindo a lancha, né? Às vezes não vê a pessoa que está passando ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, essas brincadeiras de desafiar. Hoje, a gente tem mais uma gráfica, que é o celular, de filmar os desafios para postar. Então, é um cuidado que a gente tem que ter sempre com essa autoconfiança e achar que você dá conta, desafiando os seus limites ali como ser humano mesmo. E um outro ponto, quando estamos ali diante de uma pessoa que está se afogando, a gente está falando de prevenção, mas estou ali, estou vendo uma criança se afogando na piscina, ou estou vendo um adulto, um jovem se afogando no lago, o que eu posso fazer? Quando a gente fala de piscina e você tem segurança, que sabe a profundidade, pode entrar e retirar a criança. Quando a gente fala de lugares profundos, a gente sugere sempre lançar alguma coisa que aquela pessoa consiga segurar para flutuar. Nunca, jamais você vai até ela. Nós temos vários casos de afogamento que, né, a pessoa foi tentar salvar e se afogou junto. Porque a resposta de pânico do próprio corpo faz com que ela puxe a pessoa para baixo para poder respirar. Então, joga a garrafa PET, alguma boia, alguma coisa que essa pessoa dê para segurar. Caso você retire a pessoa da água, vai observar o quê? Se essa pessoa está respirando e se o coração está batendo. Se estiver respirando e o coração batendo, do mesmo jeito você vai acionar o 92 ou o 93, nosso serviço de emergência, e vai colocar essa pessoa virado para o ladinho, para o lado direito, tá? Se o coração dessa pessoa não estiver batendo e ela não estiver respirando, você chega próximo dela, vê se o tórax está expandindo, vê se ela sente a respiração dela. Se não tiver, a gente vai fazer 5 a 10 ventilações boca a boca nessa pessoa, chamar o serviço de emergência e começar as compressões torácicas de reanimação. Perfeito, ou seja, independentemente do procedimento, sempre chamar a emergência 192, 193. Sim. Obrigada, Lohana, pela entrevista. Dicas que devem ser seguidas, viu, Neila, para que a gente evite esses acidentes e para que a gente consiga diminuir esses números que foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Tá aí, informação é poder. Use toda essa informação para se educar e passar adiante. Agradeço a enfermeira pela participação. Obrigada, viu, Mairinha?